Queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos falar um pouco sobre o rei Josafá. Todos acharam? Amém? Vamos ler a partir do verso 13. Diz assim: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra ele, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, louvado seja o teu nome, Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até aqui, pelo momento de adoração, de louvor a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por o Senhor se manifestar no meio de nós, Senhor. Queremos te pedir também por esse momento da palavra, porque eu creio que o Senhor tem mais para nossas vidas. Que o Senhor venha falar aos nossos corações poderosamente nessa noite, Pai. Que não seja eu aqui falando, mas seja o Teu Espírito Santo conduzindo cada palavra aqui nessa noite, Senhor. Que eu venha diminuir para que o Senhor venha crescer. Que a Tua glória venha ser engrandecida aqui, Senhor. Que vidas venham ser alcançadas, transformadas e impulsionadas a fazer a Tua vontade, Deus, acima de todas as coisas, Pai. Porque o que nós precisamos é confiar em Ti. Crer, Pai, que apesar das circunstâncias, apesar daquilo que se levante contra nossas vidas, o Senhor tem o controle de toda a situação, Deus. Obrigado por tudo, Deus. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Josafá, o rei de Judá. E aqui nesse momento ele passava por uma situação de grande luta, de grande batalha. Porque os filhos de Moabe, os filhos de Amon, se levantaram contra ele. Grande era o exército. Não tinha como ele vencer. Só que a história de Josafá ela não começa aqui. Ela começa bem antes. E a gente pode aprender muito com a história dele. Ele substituiu seu pai. E quando ele assumiu o reinado, ele fortifica as fronteiras de Judá. Ele então manda soldados para as aldeias que já tinham sido fortalecidas pelo seu pai. E ele fortifica todo o exército. E ele então era um homem temente a Deus. E ele então manda tirar todos os ídolos de Judá. Ele mantém firme diante de Deus. E por essa postura, Deus o abençoa. Abençoa o seu reinado. E no verso 6, lá do capítulo 17, nós vemos exatamente isso. Deus falando que ele era ousado, porque ele fez o que nenhum outro rei fez. Muitos reis permitiram que ídolos fossem implementados dentro do povo de Deus. E a fé daquele povo foi se esfriando, mas ele, quando assume, ele começa a ter uma postura diferente. Ele é ousado, e é isso que falta muitas vezes em nós. Ousadia diante das situações. Ousadia nos locais onde nós frequentamos, no meio dos amigos que nós temos. Nós precisamos ser ousados ao falar da palavra de Deus, porque existem pessoas sedentas de ouvir a palavra de Deus, de ouvir aquilo que Deus tem preparado para a vida deles. E se nós formos ousados, Deus vai nos usar. Mas nós não podemos temer, nem ficar abatido com aquilo que nós nos damos de frente, com as pessoas que Deus coloca no nosso caminho, porque muitas vezes aquelas pessoas que você
talvez possa ter algum problema com ela, ou ela ter algum problema com você. Deus está colocando para que você possa mudar a história da vida daquela pessoa. E você precisa ser ousado. Josafá, ele foi ousado. Ele pegou os levitas e os sacerdotes e enviou as cidades de Judá para ensinar a palavra de Deus, para fortalecer a fé daquele povo. Foi um homem muito usado por Deus por conta da sua ousadia. Você tem sido ousado no seu local de trabalho? Você tem sido ousado na sua faculdade, no seu colégio? Quantas almas lá precisam ouvir a palavra de Deus? Mas às vezes a gente se cala, porque talvez com medo de ser chacota, com medo de ouvir alguma gracinha. Tem um amigo meu lá do meu trabalho que ele é ateu. E às vezes eu estou lá sentado almoçando, e antes de almoçar eu oro, eu gosto de orar, e às vezes ele fala: "Ih, o Eric ficou doido, está falando sozinho." Mas isso não vai me parar, isso não vai me amedrontar. Eu tenho orado por ele todo dia, porque eu creio que Deus vai alcançar a vida dele. Sabe, às vezes Deus coloca uma pessoa exatamente assim no seu caminho, para que você possa ser usado para levar a palavra de salvação, a palavra de libertação para a vida dessa pessoa. Por isso que nós temos que estar atentos às situações que se levantam no nosso caminho. Nós precisamos agir como Deus quer que a gente aja. Não podemos agir como as pessoas querem que a gente aja. Talvez as pessoas ao nosso redor querem que a gente seja apenas mais um crente que está por aí, ou vai para a igreja, vai embora para casa, ouve a palavra do Senhor. Mas não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para libertar. Deus te chamou para transformar a vida. Deus te chamou para mudar histórias. Isso que Ele quer fazer através da sua vida. Talvez você possa estar aqui nessa noite e se achar pequeno. Ontem eu falei sobre isso aqui um pouco, não fui eu que preguei no culto jovem, mas eu falei um pouco sobre isso, lembrando da história de Davi. Sabe, as pessoas falam que Davi foi deixado por último, mas Davi não foi deixado por último, Davi foi esquecido pelo seu pai. Samuel vira para Jessé e fala: "Não tem mais nenhum filho." Ele fala: "Tem mais um aí, que está lá cuidando das ovelhas." Sabe, talvez você possa estar se sentindo assim, mas Deus te escolheu, Deus te chamou, Ele que vai te ungir, Ele que vai te capacitar, Ele que vai te dar sabedoria para agir no meio das circunstâncias. Ele é que vai te impulsionar a fazer aquilo que Ele quer que você faça. Quando Deus nos coloca algo na mão, querido, Ele não apenas nos mostra o que fazer, mas Ele abre portas, Ele direciona, Ele nos dá o conhecimento, a sabedoria. Sabe, querido, se a gente lê a palavra apenas por ler, nós não vamos entender nada, vão ser apenas letras. Mas quando a gente lê, querendo entender, buscando em Deus, entendimento da palavra, Ele nos revela ela. E é através dessa busca, é através dessa nossa dedicação, que Deus vai nos capacitar para sermos usados, para ser ousados no meio daqueles que nos rodeiam. Porque é esse o propósito de Deus para a sua vida. Deus não te chamou para ficar sentado aqui no banco apenas ouvindo a palavra dele. É muito bom nós virmos aqui aprender muito mais do Senhor, mas não é apenas para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para mudar a história desse mundo. O pastor estava falando aqui que hoje é vendido um evangelho muito barato, mas Deus quer usar a sua vida para mudar isso. Quantos amigos talvez que estão ao seu redor que talvez tenham uma visão diferente, acham que no evangelho está tudo a ver. Querido, eles estão indo para o inferno e Deus quer usar a tua vida para mudar isso. Seja ousado. Seja ousado, não se cale diante daquilo que as pessoas falam para você. Não deixe se amedrontar por causa das pessoas ao seu redor, mas deixa Deus te usar. Deixa Ele te capacitar. Só que Josafá, ele foi ousado, mas ele não foi prudente. Mateus 10,16 vai dizer: "Eis que vos envio como ovelha para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas." Ele era simples como as pombas, mas ele não foi prudente como as serpentes. Aqui nós vamos ver lá no capítulo 18, depois, se caso você puder dar uma lida, a história do reinado de Josafá. Ela está a partir do capítulo 17, 2 Crônicas, vai até o 21, e é uma história muito interessante. Mas lá no capítulo 18 nós vamos ver que ele tinha um sonho. O sonho dele era unificar o reinado de Israel, porque naquele momento estava dividido. Eu já contei aqui em outra oportunidade, lá quando Salomão morre, seu filho Roboão assume o reinado, só que Roboão, ele não quis seguir os conselhos dos anciãos da época. O povo, ele se queixava das muitos impostos,
como o pai dele foi duro com o povo naquela época. E foram se queixar com ele, pedindo para que ele aliviasse o povo. E ele então vai pedir conselho para os anciãos. E o ancião fala: olha, se você agir como servo e ouvir o seu povo e fazer aquilo para agradar eles, eles vão te servir com fidelidade. Mas só que ele também vai ouvir o conselho daqueles que cresceram com ele, dos amigos. Sabe, quantas vezes nós fazemos isso, ouvimos o conselho de quem não devemos ouvir. E aqueles amigos falam: não, você é o rei, quem manda é você. Se teu pai cobrava 2, cobre 4. Se teu pai castigava com chicote, castigue com escorpiões. E assim ele fez. E por conta disso, o povo se rebelou e houve uma divisão no povo. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá, que era a tribo de Judá e Benjamim. E desde aquele momento, eles eram opostos uns ao outro. E Josafá, ele tinha o desejo de unir. Uma boa intenção ele tinha, mas não era essa a vontade de Deus para a vida dele. E aí que está o problema, quando a gente quer ir contra a vontade do Senhor, muitas vezes com uma boa intenção, mas a gente tem que fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer, porque quando a gente faz as coisas conforme a nossa vontade, nada dá certo. E isso pode levar à nossa perdição. Nós precisamos estar atentos aos nossos desejos, porque às vezes aquilo que a gente quer fazer não é a vontade de Deus, é a vontade nossa. Por isso que é necessário ter intimidade com Deus, para que a gente entenda aquilo que Deus tem para a nossa vida, para que a gente entenda a vontade do Senhor para a nossa vida. E Josafá, com esse desejo de unificar, ele faz uma aliança com Acabe. O pastor recentemente falou aqui sobre Acabe, Jezabel, que foi o rei mais idólatra que Israel teve. E aquela mulher foi perdição para a vida dele. E ele então dá o seu filho em casamento para a filha daquele casal. Então, Acabe chega para ele e ele pergunta: você, com o seu povo, vai se unir a mim na batalha, na peleja? Amigo, eu queria pedir para que você botasse aí, por favor, 2 Crônicas 18:3, que está a resposta de Josafá. Preste atenção, um homem de Deus, estava sendo usado ali para mudar a história do seu povo. A resposta que ele dá para um homem como Acabe. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: irás comigo lutar contra Ramote e Gileade? Josafá respondeu: sou como tu, e meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Essa foi a resposta. Não foi prudente. Só que Josafá era um homem de Deus, e ele vira para Acabe e fala: olha, eu estou contigo, mas vamos consultar o Senhor primeiro? Chama os profetas. Então Acabe manda reunir 400 profetas para perguntar se era para eles irem para a guerra. Os 400 falam a mesma coisa, só que Josafá, homem de Deus, reconhece que aqueles profetas não eram profetas de Deus. E vira para Acabe e fala: não tem aí mais nenhum profeta que a gente possa consultar, que seja direcionado pelo Senhor? E ele fala: tem mais um sim, tem umzinho aí que sobrou. E manda chamar ele. E quando esse profeta chega, sabendo que Acabe queria ouvir, e fala a mesma coisa que os 400 profetas falaram. Só que Acabe sabia que ele estava falando de deboche. Ele falou: pode falar a verdade, o que é que o Senhor falou contigo? E ele então dá a revelação do Senhor. Deus havia dado uma visão para ele, que Deus queria confundir Acabe para que ele perecesse na guerra. Acabe, então, revoltado com aquilo, manda prender o profeta e fala: pode prender ele até que eu volte com a vitória. Queridos, é aí que começa o problema. Mesmo vendo toda essa situação, Josafá, ele não volta atrás nessa decisão e vai à guerra com Acabe. Só que Acabe, temendo perder a sua vida, esperto, ele vira para Josafá e fala: olha, eu vou me disfarçar aqui como soldado, eu vou para o meio da peleja ali para guerrear, porque eu quero guerrear. Você não, vai com as suas vestimentas de rei, vai na carruagem lá, pode ir tranquilo que eu vou ficar lá no meio do povo, eu sou do povo. Só que na verdade isso era só mais uma artimanha, para que se o exército inimigo quisesse matar o rei, mataria Josafá e não Acabe. Só que o Senhor era com Josafá. Sabe, eu vejo ali a misericórdia que o Senhor tem para a nossa vida, porque quantas vezes nós
fazemos burradas como essa? Quantas vezes a gente está na caminhada, mas surgem determinadas situações e a gente cai nessas situações? O Senhor tem misericórdia em nossas vidas. Ali no meio da batalha, nós vemos que o rei da Síria manda os seus capitães não pelejarem contra os pequenos, mas matarem o rei de Israel. E ali, quando eles veem Josafá na carruagem, eles vão atacá-los. Josafá, no momento, ele lembra do Senhor, clama a ele, e o Senhor o livra. Só que, de repente, um arqueiro lança uma flecha ao acaso e acerta Acabe entre a armadura dele. Acabe morre. Sabe, querido, olha o livramento que Deus deu para Josafá. Mesmo em meio à desobediência, mesmo seguindo um caminho que não era da vontade do Senhor, Deus lhe livra, porque queria mostrar para ele que quem manda é o Senhor. Isso é para despertar a gente. Deus é que determina as coisas, querido. Para de querer fazer conforme a sua vontade. Para de querer agir conforme o seu querer. Sabe aquela situação difícil que você está passando? Não é na sua força que você vai resolver, não. Não é no seu conhecimento que você vai resolver, não. Às vezes Deus proporciona situações para que a gente vença no joelho. Às vezes Deus proporciona situações para que a gente vença clamando a Ele. Aleluia. E não adianta o nosso conhecimento, não adianta o que a gente tenha, nada vai resolver, porque só o Senhor pode mudar. Às vezes a nossa intenção é tão boa de fazer algo. A intenção de Josafá era boa. Ele queria reunir o povo de Deus. Uma vez, há um tempo atrás, eles eram um só povo. E por causa de um homem que não foi sábio, aquele povo se dividiu. Mas esse não era o caminho que Deus tinha. Você consegue entender isso? Sabe, Micaías tentou alertar antes da batalha, mostrando aquilo que Deus ia fazer. Mas mesmo assim, Josafá manteve a postura de seguir e querer a ideia dele. Ô querido, pare, Deus já está te cobrando, pare. Aquilo que Deus está te pedindo, entregue. Não é na sua vontade, não é no seu agir, não, mas é no agir de Deus. É a vontade de Deus para a sua vida. Que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Glória a Deus, aleluia. Nós precisamos entender isso. Precisamos começar a agir nas circunstâncias e buscar ao Senhor antes de fazer. Antes de fazer as coisas, porque quando a gente faz conforme a nossa vontade, nunca tem um final bom. E Josafá ele volta então. Josafá ele amava o Senhor. Josafá tinha boas intenções e boas motivações. Ele queria ver a união do povo de Deus. Ainda assim ele quis fazer o que ele pensava ser a vontade de Deus, do seu próprio jeito, com as suas próprias forças. Mas Deus livrou ele do mal. Assim como ele faz com a gente. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Sabe, hoje você está aqui. É mais uma oportunidade que Deus te dá para mudança. É mais uma oportunidade que Deus te proporciona para você despertar e entender que fazer a vontade dele é a melhor coisa para a sua vida. É mais uma oportunidade que Deus te proporciona para se entregar a Ele, para viver por completo para Ele. Eu não sei como tem sido a sua vida, eu não sei o que você tem vivido, mas creia que Deus tem sempre o melhor para você. Porque Ele pare de viver conforme a sua vontade. Deus tem mais para você. Deus tem bênçãos para a sua vida. Mas há bênçãos que só vão chegar quando você começar a viver dependente de Deus. Ter uma vida dependente dEle. E uma vida dependente do Senhor é consultar a Ele em todas as situações. Seja nas pequenas coisas. Glória a Deus, aleluia. Quando Josafá volta para ajudar o profeta Jeú, vem ao seu encontro uma palavra de Deus para ele, mostrando que aquilo que ele tinha feito, que a aliança não era a vontade do Senhor, mas por conta daquilo que ele havia feito antes, por ter tirado os postes ídolos, por ter sido ousado e mandado os levitas e sacerdotes para ensinar o povo, Deus havia preservado a vida dele. E naquele momento ele desperta, se arrepende, e quando há arrependimento, há mudança de vida. Nós vemos aqui uma atitude tremenda de Josafá, porque ele reúne os juízes e espalha eles por toda
a terra, mas antes de toda a terra de Judá, mas antes disso ele orienta os juízes como julgar. E ele mostra para eles que eles não têm que julgar conforme o gosto daquela pessoa ou com parcialidade, mas eles têm que julgar conforme o Senhor determina. Ele começa então a orientar os juízes para que venham ser justos e ajam conforme a vontade do Senhor. Ele começa a delegar funções para poder estruturar todo o seu reino, todo o seu povo. E ele começa então a mandar novamente os sacerdotes para ensinarem o povo. Quando há arrependimento, há mudança de vida. Ele se volta para o Senhor. Sabe, querido, eu vejo aqui uma grande atitude de Josafá, mas isso não impediu que a circunstância se levantasse sobre ele. Porque logo no capítulo 20 nós vamos ver que um grande exército se levanta contra Judá. E é aqui o ponto que nós lemos. Ele não tinha como vencer aquela batalha. Era muito maior aquele exército que se levantava contra ele. Sabe, muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Quantas vezes nós estamos fazendo a vontade do Senhor e a batalha se levanta de uma maneira que nós achamos que não tem jeito, que nós achamos que não tem saída. Mas o Senhor proporciona saída. Glória a Deus, aleluia. E aqui está a diferença da atitude em meio à adversidade. Josafá, ele temeu sim, mas ele não se prostrou diante da adversidade, ele se prostrou diante do Senhor. A palavra vai dizer que ele se lança ao chão e começa a clamar ao Senhor, começa a buscar ao Senhor. Ele apregou um jejum em toda Judá, para que Deus pudesse dar a resposta para eles. A diferença no meio da adversidade é a atitude que a gente toma. Como é que a gente vai agir em meio às circunstâncias? A gente vai temer, a gente vai se entregar às dificuldades, a gente vai se entregar às batalhas que se levantam, ou a gente vai clamar ao Senhor, crendo que Ele vai vir nos livrando de todo o mal. Deus vai trazer libertação para a sua vida, querido. Deus vai abrir portas para você. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos buscar ao Senhor verdadeiramente. Nós precisamos clamar a Ele. O jejum é uma arma muito poderosa para o crente, querido. Claro que o jejum não pode ser algo apenas quando nós precisamos de Deus, mas para nos fortalecer, para nos enchermos do Senhor, até para nós estarmos preparados para as adversidades. A palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições. Deus, Ele garante que nós vamos passar por aflições. Mas Ele continua dizendo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo ali que é Ele que vai vencer por você. É Ele que vai lutar por você. E é exatamente isso que acontece aqui, porque Ele, quando clama o Senhor, Ele reúne todo o povo para buscar ao Senhor. E aqui nós vemos a palavra dele, no final da oração dele, lá no verso 12, ele vai dizer, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aonde estão os seus olhos nessa noite? Os seus olhos estão na adversidade, os seus olhos estão naquelas pessoas que dizem que não tem jeito, que você não tem saída, ou os seus olhos estão no Senhor, porque a palavra de salvação vem dele, porque a libertação vem do Senhor, porque a transformação da sua vida vem do Senhor. A gente precisa aprender a confiar em Deus, a gente precisa aprender a ter uma vida confiante nele. Oh, querido, não importa aquilo que você está vivendo, Deus é poderoso para mudar a sua história, Deus é poderoso para mudar a situação que você está vivendo. Glória a Deus, aleluia. Oh, deixa Ele trazer à memória aquilo que Ele já fez na sua vida. Deixa Ele trazer à memória aquilo que Ele já proporcionou para você. As bênçãos, os milagres que você já viveu. O agir de Deus que Ele manifestou na sua vida. Deus, poder e glória. Deixa Ele trazer à memória, porque isso vai te impulsionar a crer que um milagre vai acontecer na sua vida. Aqui, quando Jaziel ele se levanta, tomado pelo Espírito Santo, ele diz algo muito interessante. Ele diz que aquela batalha eles não vão guerrear, mas ele manda o povo se posicionar. E é aqui que eu quero chegar. Posição, querido. Se posicione diante das circunstâncias. Se posicione no lugar da tua aflição. Como você tem agido no momento de adversidade? Como você tem agido diante das situações que se levantam? Você tem se prostrado? Você tem desistido de lutar? Poxa, mas está demorando tanto. Já tem tanto tempo isso. Mas o Senhor tem te desamparado.
Em algum momento o Senhor disse que as bênçãos vêm para ontem, há um momento certo para acontecer. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas você precisa se posicionar. Está demorando porque Deus está te ensinando em meio a essa luta. Sabe, você às vezes quer desistir daquilo que Deus colocou na sua mão porque está difícil. Mas não desista, se posicione, mantenha-se firme, porque é o Senhor que vai guerrear por você. Mas dá um tempo certo para Ele guerrear. Mas enquanto Ele não proporciona um milagre, Ele vai cuidar de você. Quando Jesus subiu aos céus, Ele disse que Ele mandaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse que estaria apenas nos dias bons, mas disse que estaria todos os dias. É Ele que nos conforta, é Ele que nos consola. Querido, se posicione. A sua atitude em meio ao problema vai determinar o milagre na sua vida. Porque é só você que pode impedir o agir de Deus sobre você. Oh, Senhor da glória. Quando você desiste de lutar e você não crê mais que Deus pode mudar a sua história, infelizmente Deus não pode agir. Ele tem milagre para você, mas você precisa se posicionar. Sabe, eu lembro muito daquela mulher sunamita e Eliseu, lá em 2 Reis. E ela cuidou do profeta. E o profeta via que aquela mulher era uma mulher bem de vida, tinha dinheiro, bem estruturada. E ele queria abençoar. Só que ele reparou uma coisa, que aquela mulher não tinha filho. E ele então fala para ela que ela teria filho. E ela teve. A criança nasceu, a criança cresceu, só que teve um dia, a criança passou mal. Infelizmente morreu. Sabe? Quantas vezes a gente vê os nossos sonhos morrendo, os nossos planos morrendo. Sabe o que aquela mulher fez? Ela não se desesperou. Ela colocou aquela criança no quarto do profeta e foi falar com o profeta. Ela não foi falar com o vizinho, ela não foi falar com um amigo do trabalho, ela não foi falar com fulaninho, ela foi falar com quem podia resolver a situação. Posição. Se posicionar muitas vezes é não falar aquilo que você tem passado para qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que vai ter sabedoria de Deus para te orientar e te direcionar no meio do problema. Talvez você esteja falando para a pessoa errada, pessoas que estão te desmotivando em meio à situação. Talvez você tenha desabafado com aquelas pessoas que vão te frustrar e vão talvez mostrar um caminho diferente daquele que Deus tem para a sua vida, o caminho do milagre para você. Quando o servo do profeta vê ela vindo e pergunta a ela como é que ela está, ela diz: está tudo bem. Não foi com ele que ela foi falar, foi com o profeta. Você consegue entender isso? Posição, querido. Se posicione diante do problema. Tome postura, seja ousado. Creia, olhe para aquela situação e comece a orar. É no seu trabalho que tem sido a sua adversidade, ore no seu trabalho. É na sua casa, no meio da sua família, ore dentro da sua casa. Você tem que ser coluna onde você está. Você tem que ser um diferencial onde você está. Porque Deus não te chamou para ser como qualquer um. Deus te chamou para ser servo dele e ser usado por ele. E através das suas circunstâncias, através da sua adversidade, outras pessoas vão ser alcançadas pela glória de Deus. Você consegue enxergar que o teu problema vai alcançar vidas. Você consegue enxergar que a tua batalha vai alcançar pessoas ao seu redor. Que através do teu testemunho, vidas vão ser alcançadas. Fé vão ser reforçadas e transformadas. Você consegue enxergar isso? Oh, querido, não é por você, mas é pela presença de Deus. É a unção dele. Não é aquilo que você faz, mas é o que ele faz através da sua vida. Tudo depende da sua posição, da sua postura diante do problema. Deus vai mudar a sua história, mas se posicione. Às vezes a situação que você tem vivido não mudou ainda, porque você não tem se posicionado. Porque talvez você tenha se abalado com aquilo que tem se levantado diante de você. Você precisa crer em Deus, confiar nele. Eu querido, confiar no Senhor não é apenas dizer eu confio em Deus, mas é quando a situação vem. Isso não te abala, porque você crê que Deus vai mudar a sua história. Deus vai restaurar a sua vida. Você consegue crer nisso? Porque o que está esperando para você confiar no Senhor? Por que você tem se deixado abater?
pelas circunstâncias. Quem você era antes do seu problema? Quem você é hoje? Você é a mesma pessoa? As suas atitudes são a mesma? O seu relacionamento com Deus tem sido o mesmo? Ou você tem deixado a sua situação mudar quem você é? Ou você tem deixado aquilo que você tem passado mudar o seu relacionamento com Deus? Se posicione, filho. Não deixe isso te abalar, não. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem milagre para você. Mas enquanto você ficar se abalando, nada vai acontecer. E o que o profeta disse aqui, exatamente isso aconteceu, porque quando o exército chegou ao local, todo o exército inimigo estava morto. Um matou o outro. Eles não precisaram guerrear. E é assim que vai acontecer com você. Quando você vê, a sua situação vai estar resolvida. Deus vai levantar pessoas para te abençoar. Deus vai mudar cenários para te abençoar. Deus, se for preciso, cria leis para te abençoar. Deus pode mudar a sua vida. Eu contei isso aqui na conferência do ano passado, mas eu quero contar isso de novo, porque Deus está colocando isso no meu coração. Quando eu sofri um acidente, eu sou militar, eu estava indo para o quartel e eu não ganhei acidente de serviço, que é algo, para militar, é algo muito importante. Eu sou militar de carreira, e sem um acidente de serviço, se eu fosse reformado, eu seria reformado na minha graduação atual e recebendo proporcional ao meu tempo de serviço. Eu tenho 10 anos de serviço, então ganhei 1/3 do meu salário. E eu entrei com um processo contra aquilo e perdi em primeira instância. E quando eu fui conversar com a minha advogada para recorrer, ela falou: olha, a gente vai recorrer sim, mas olha, dificilmente a gente vai ganhar, porque é muito difícil. Vão ser 3 juízes que vão estar julgando agora, e dificilmente eles vão contra a decisão da outra, a decisão dela foi bem embasada e tal. Mas eu lembro que eu saí do escritório dela com uma paz que não tinha igual. Eu liguei para minha esposa, falei que a advogada tinha falado, mas eu falei: amor, vai ser feito o que Deus quiser que seja feito. Se não for para eu ganhar, eu não vou ganhar, mas se for para eu ganhar, Deus vai fazer com que eu ganhe. Querido, a justiça brasileira é muito lenta. Não demorou 2 meses que a minha advogada entrou com recurso, o processo foi julgado, eu ganhei por unanimidade. As 3 juízes votaram a meu favor. Me deram acidente de serviço, me deram indenização, mandaram devolver tudo que foi descontado do meu contra-cheque para pagar o tratamento médico que eu tinha feito, e ainda determinaram que não me desconte nada que eu fizer, de algum problema que eu venha ter, pelas sequelas que eu fiquei, qualquer tratamento médico que eu fizer referente à minha perna, não vai ser descontado nada. Esse é o Deus que serve. Eu queria apenas o acidente de serviço, Deus me deu muito mais. Sabe, a minha advogada, não era advogada, não era da União, não era o advogado geral da União, não, era a minha advogada, disse que não tinha jeito. Mas ela não conhece o Deus que eu sirvo, não. Esse é o Deus que a gente serve. A situação não tem jeito, mas Deus faz dar jeito. Por isso que nós precisamos confiar nele. Imagina se eu tivesse saído de lá, bravejando, falando assim: poxa, Senhor, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Poxa, era para eu ter vencido, era causa ganha, eu estava indo para o trabalho. Agora não é mais acidente de serviço, né? Quando mudou a lei, mas na época, 4 anos atrás, ainda era. Estava indo para o trabalho, porque... Mas Deus vai fazer um milagre. Por isso que nós precisamos ser fiéis a Ele, crer no milagre. Pare de murmurar, pare de questionar, faça como Josafá. Vá com sua boca no pó, clame ao Senhor, jejue, busque a Ele, porque Deus vai se levantar em seu favor. Ele vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Oh, querido, a partir dessa noite, haja diferente, seja diferente e faça a diferença onde você estiver. Deus está esperando um posicionamento seu para mudar a sua história. Deus, Ele quer te ensinar em meio às lutas, sabe? Porque quando você passa por essa adversidade, quando vierem outros, você já vai saber como agir. Porque quando você vê o seu irmão passando por um problema parecido, Deus vai te usar para fortalecer a fé dele. Deus vai te usar para impulsionar ele a crer em Deus e enxergar as bênçãos de Deus sobre a vida dele. Aleluia! Oh, queridos, coloque de pé. Glória a Deus! Aleluia! Deus, aleluia!
Deus vai mudar a sua história. Glória a Deus. Que você saia nessa noite daqui, crendo que o milagre vai acontecer. Glória a Deus. Que você pare de querer agir conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E comece a agir conforme a vontade do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos tocar um louvor aqui. Enquanto nós tocamos esse louvor, eu quero te convidar a vir aqui em frente. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas se você quer que a sua história seja mudada, se você quer ter a vida transformada, se você quer buscar em Deus fortalecimento, eu quero te convidar a vir aqui à frente, porque a gente quer orar por você enquanto a gente toca esse louvor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Feche seus olhos, querido. Apenas deixe Deus ministrar o seu coração. Glória a Deus. Na batalha permaneceremos em pé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a imensa escuridão, não tremerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados.
tudo Ele pode. Isso, confia em Deus. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão, e nosso Deus é mais forte. Tudo Ele pode. Mais alto nome não há. Jesus é grandioso, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, e não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando a gente confia em Deus, a gente não é abalado pelas circunstâncias. Quando a gente confia no Senhor, nada pode nos abalar. As adversidades não vão te fazer parar. As circunstâncias não vão impedir o agir de Deus na sua vida. Nada pode nos separar do amor de Deus. Não é a angústia, não é o porvir, não são os principados nem potestades, mas nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querendo que a gente precisa ter uma vida confiando em Ele, confiando no Senhor, uma vida dependente dEle, sermos como criança que depende do seu pai para fazer tudo, para se alimentar, para se vestir. É assim que nós precisamos ser, querido. Nessa noite abre o coração para o Senhor. Deixa Ele entrar e mudar a sua história. Deixa Ele entrar e mudar o seu entendimento. Não viva pelo seu achismo, mas viva por aquilo que Deus te mostra, por aquilo que Ele fala ao seu coração. Abra mão do que for preciso para viver as bênçãos de Deus na sua vida. Abra mão do que for preciso para viver o milagre de Deus na sua vida. Pai querido, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor. Aqui estamos diante de Ti, Deus. Apenas clamando a Ti para que o Senhor venha sobre nós, Deus. A partir de hoje nós decidimos viver para Ti, viver por Ti. Verdadeiramente confiarmos no Senhor. Não vamos nos abalar por aquilo que tem se levantado. Não vamos nos abalar por aquilo que tem falado para nós. Mas o nosso foco, o nosso alvo, a nossa confiança é o Senhor. Oh Deus, nós te amamos. Clamamos por misericórdia. Clamamos por transformação. Nós cremos que hoje nós vamos sair daqui diferente. Nós cremos que hoje nós vamos sair fortalecidos. Nós cremos que vamos sair daqui transformados para transformar. Nós queremos fazer a diferença onde estivermos, Deus. Nós queremos fazer a diferença para aqueles que nos rodeiam. Muda a nossa história, Senhor. Muda a nossa vida. Transforma o nosso entendimento, Senhor. Nós confiamos em Ti e não vamos nos abalar. Nada vai nos abalar, Senhor. Nada vai nos afastar da Tua presença, porque nós cremos em Ti. É o que te pedimos, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados.
Deus abençoe a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu só tenho uma coisa para falar de tudo que foi pregado, de tudo que foi falado aqui através da palavra do Senhor.